Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram. O que foi que eles disseram? Amém, 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 amém. Eu quero ouvir toda a igreja. Peraí, vou repetir. Eu quero ouvir a voz de toda a igreja. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram. O que, igreja? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes. O que, igreja? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e... Mas há algum de vós que não crê. Por que, igreja? Glória a Deus. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Amém? Só até aqui, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, meu Senhor, te peço, meu Deus, pela tua bondade, compaixão, graça e misericórdia, meu Pai. Meu Deus, eu te peço pela tua bondade, nos ensina mais e mais, Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus, tudo para a tua glória e para o teu louvor. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos num culto de Santa Ceia. A palavra que nós acabamos de ler fala da ceia do Senhor. O próprio Jesus com os seus discípulos, e ele pregando e ensinando a respeito da ressurreição. Glória a Deus. E aí, quando termina a ceia, a palavra que foi ministrada, os discípulos em particular, conversando uns com os outros, diziam: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ou quem pode seguir? Ou quem pode obedecer uma palavra como essa, tão pesada, tão dura? Eu imagino, irmãos obreiros, igreja do Senhor, que em seus corações, talvez eles arrazoavam o seguinte: acredito que esse homem está exagerando, está pregando muito duro, está exigindo demais. E Jesus já sabia que ali no meio tinha o traidor. Jesus sabia que ali no meio tinha o traidor. E quando eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Eu acho que eles imaginavam o seguinte: nós pelo menos somos discípulos, estamos aqui com ele, mas os que estão lá fora, eles vão aceitar? Eles vão concordar? Palavra muito dura, palavra pesada. Mas olha aqui o que foi que Jesus disse, ó. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos faziam o quê? Eles estavam murmurando. Eles estavam murmurando da palavra de Deus. Eles estavam murmurando da palavra de Deus. Aí você vai entender aqui, ó, presta atenção. A respeito da palavra, Jesus disse: isto vos escandaliza? Para vocês isto é escândalo? Porque a palavra foi pregada desta maneira?
porque a palavra foi ensinada desse jeito? É escândalo para vocês isso aí? Aí ó como ele foi bem. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês estão se escandalizando com a palavra que foi pregada, se vocês contemplassem agora Jesus subindo para o trono, que seria de cada um? Como que vocês iam agir? Se vocês estão se escandalizando que estão comigo, disse Jesus, estão em minha volta, estão me ouvindo, estão andando comigo, simplesmente uma pregação, uma palavra que eu ministro de forma diferente, vocês já se escandalizam? E se vocês vissem agora o Filho do Homem subindo para onde estava? Preste atenção. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que foi que Jesus falou? Olha, vocês têm certeza que vocês sabem o que vocês estão falando? Vocês têm segurança no abrir e fechar da boca de vocês? Porque o que vocês estão falando é algo que me desagrada. Vocês estão murmurando. Por que vocês estão murmurando? Por que vocês não entenderam? Porque vocês estão na carne, disse o Senhor. E a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita, porque se vocês estivessem no Espírito, vocês tinham entendido que esta palavra é uma palavra de vida eterna. É uma palavra de vida eterna. Quando ele disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele disse: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele coma não morra. Ele disse: mas os pais de vocês morreram, porque foram alimentados apenas com maná e não com a palavra. Se vocês andassem no Espírito, vocês teriam entendido que a palavra que foi ministrada foi uma palavra de vida eterna, e não de ameaça, e não de afronta. Louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor, dentro da igreja de Deus, no meio da igreja, existe pessoas que se fortalecem com a palavra, existe pessoas que se maravilham com a palavra, existe pessoas que crescem com a palavra, mas infelizmente existe pessoas que se revoltam, porque se a palavra se torna afronta, ameaça para aqueles que estão na carne, diz a palavra de Deus, mas para aqueles que estão no Espírito, a palavra do Senhor é vida, igreja de Deus. Era o que o Senhor estava falando, presta atenção. Aleluia, Jesus. Ele disse: o Espírito é que vivifica. Aí ele diz: a palavra que eu preguei é Espírito e vida. É Espírito e vida. Ele disse: o Espírito é quem vivifica. A carne para nada aproveita. Ele estava dizendo assim: melhor é vocês receber, melhor é se converter, melhor é fazer a minha vontade do que andar na carne murmurando, porque vocês não vão alcançar nada. Aí presta bem atenção. Olha aqui, o versículo 65. Não, versículo 64. Mas há alguns de vós que não crê. Olha o que ele disse. Mas há algum de vós que não adianta nem eu estar pregando, não adianta nem eu estar explicando, porque não crê, porque não entende. Aleluia. Porque sabia Jesus desde o princípio quem era os que não cria e quem era o que o havia de trair. Havia de trair, havia de entregar. Já eu vou explicar para vocês novamente. Olha aqui, ó. Aí o versículo 60. E dizia: por isso
eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Pronto. Outra dúvida que ficou no meio dos discípulos: se tem algum de nós que não crê, e se tem algum de nós aqui no meio que vai trair o Senhor, por que o Senhor não tira? Porque o Senhor não sabe quem que está aqui, que serve, que não serve, que entende, que não entende, que faz a vontade de Deus e que não faz. E por que o Senhor não separa? Ele disse, sabe por quê? Porque os que estão aqui, foi o meu Pai que enviou, que autorizou e que mandou para que eles ficassem comigo. Mas tem um traidor no meio, tem um traidor no meio. Mas tudo isso é para que se cumpra a ordem do meu Pai que estás no céu. Pronto, eu vou explicar. Olha, igreja de Deus, muitas vezes tem alguém dentro da igreja, você vai entender agora, que se diz espiritual, que ora, que busca, que adora, que exalta, que glorifica o nome do Senhor, mas não conhece a Deus. Olha para o irmão que às vezes está do lado e não gosta do irmão e diz assim, eu não sei por que Deus não tira esse miserável de dentro da igreja, só serve para atrapalhar. Eu não sei por que Deus não tira esse contendeiro do meio da igreja, porque só serve para atrapalhar. Eu não sei por que Deus não tirou esse fofoqueiro do meio da igreja, porque só serve para atrapalhar. Sabe por que fala desta maneira? Sabe por quê? Porque não tem o conhecimento de Deus, porque ninguém vem a Jesus sem a permissão do Pai. Sem a permissão do Pai. Todos que estão aqui, Deus colocou aí. Todos que estão aqui, Deus colocou aí. Independente de que ele vai aceitar ou que ele não vai aceitar, que ele concorde ou deixe de concordar, mas Deus colocou aí. Agora uma coisa eu digo, você não tem autoridade de apontar, de perseguir, de orar o contrário, de dizer que não presta, que não dá certo, porque foi Deus quem colocou. E se Deus colocou, quem é você para querer tirar? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão? O crente, ele tem que perseguir o diabo, não é o seu irmão. O crente, ele tem que perseguir o diabo, não é o seu irmão. Mas tem crente que vive dentro da igreja com a Bíblia na mão, batizado nas águas, membro de ceia, perseguindo o seu irmão, afrontando o seu irmão, querendo destruir o seu irmão. Glória a Deus. Por isso que o Senhor disse, melhor do que estar murmurando é fazer a minha vontade. Melhor do que estar murmurando é fazer a minha vontade. Disse-lhe, isto vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Porque eu preguei dessa maneira, porque disputavam os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esse a sua carne a comer? Porque Jesus estava dizendo, essa é a minha carne e este é o meu sangue, disse o Senhor. Então muitos se escandalizavam. Muitos se escandalizavam porque ele dizia, aleluia Jesus, glória a Deus. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Não tereis vida em vós mesmo. Aí ele sai da ceia, os discípulos, não foi nem os judeus, os discípulos, sai da ceia, se senta e começa a murmurar. Tem alguém que possa viver esta palavra? Tem alguém que possa receber esta palavra? Como pode? Como pode? Mas o Senhor foi bem claro quando ele disse, olha, se não for pelo Espírito, não entende, porque a carne não serve para nada.